Boa noite, aqui estamos mais uma vez, com muita alegria, para fazer uma reflexão de uma lição que nós escolhemos, que se intitula Nunca Desfalecer. Está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, Chico Xavier Emmanuel, psicografada, e nós vamos ler primeiro uma lição do livro Transparência, que é esse livro aqui. Talvez poucos conheçam. Esse livro eu ganhei de um grande amigo há muitos anos atrás mesmo. E aí ele vem falando sobre o equilíbrio, porque quando a lição que nós vamos estudar fala sobre nunca desfalecer, isso significa que nós precisamos adquirir equilíbrio, disciplina, para não nos permitirmos fraquejar diante das dores, dos sofrimentos. E quando eu digo fraquejar, não é que a gente não vá sentir, é a gente não se entregar, né? Lembrar sempre dos ensinamentos do Cristo, dos exemplos que ele nos trouxe, que não foram poucos, foram muitos, e continuar a nossa caminhada. Então, na lição sobre equilíbrio, é uma lição de um mestre, Shen Min, que conversa com seu discípulo Shen Lin. E ele fala assim: falei e descobri que a minha fala causou incompreensão. Seria melhor o silêncio absoluto? Com a fala e o riso conquista-se o bem. O gesto e o silêncio compõem harmonia. Mestre, nascem decepções da fala e do silêncio, e os risos e os gestos nem sempre recebem afeição. Para a compreensão, Shen Lin, diz o mestre, esses dons precisam nascer disciplinados. Se a tua fala excede, transforma-se no grito que assusta. O riso que se afasta da mansuetude é gargalhada que fere. O silêncio excessivo é indiferença. E os gestos bruscos brotam como agressão. Não cesses a tua fala, mesmo sabendo que o silêncio é necessário e faz parte do amor. Falando, aprendes. Ouvindo, cresces. Ser puro e simples no teu falar, e germinará ao teu redor somente alegria. Essa lição, assim, eu penso que a gente tem que ter na mesa de cabeceira da gente, tirar uma cópia, botar assim bem destacado na vida da gente, pra gente poder lembrar que o corpo fala, nosso corpo fala. E nós vamos deixar ela bem abertinha aqui, porque nós vamos fazer a leitura, né? E de acordo com o parágrafo, nós vamos refletindo, vamos tentando analisar, né, o significado das palavras. E o importante é que a gente espiritualize as palavras, né, porque não é de acordo com o que o mundo quer, é de acordo com o que o Cristo nos ensinou. Então, a lição Fonte Viva 61, Nunca Desfalecer, está lá registrado por Lucas, capítulo 18, versículo 1. Orar sempre e nunca desfalecer. Sabe por que ele coloca esse orar sempre? Porque todas as vezes, acho que seria dispensável estar falando, né? Mas é importante. Bom, é água mole e pedra dura, né? Todas as vezes que nós elevamos nosso pensamento a Deus, com sinceridade, nós somos escutados. Nós somos escutados até quando a gente não está conectado com Ele. Imagina quando isso vem de dentro para fora, né? Vem assim, nesse desejo de fazer essa conexão, de reverenciar o Cristo, Deus, na sua grandeza, né? E conversar com Ele. E pedir ajuda nesses momentos onde nós nos sentimos frágeis, fracos, cambaleando mesmo, né?
Então ele continua dizendo aqui: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, olha bem o que ele diz aqui. Nós não podemos permitir que nada que venha de fora. Eu entendo aqui, por exemplo, tem muita coisa que vem de fora. Mas vamos botar assim, uma injúria, uma crítica, uma forma agressiva do outro falar com a gente, né? A falta de reconhecimento do nosso trabalho, das nossas ações. Então, aí diz, não permita que os problemas externos, que esse tipo de problema, inclusive os do próprio corpo, porque muitas vezes nós estamos doentes, nós estamos com dores, nós vamos envelhecendo, o corpo já não corresponde tanto mais. Então, nem o próprio corpo te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, nós não podemos permitir que absolutamente nada, nem que vem de lá para cá, nem daqui para lá, possa ser impedimento para a nossa iluminação, para o nosso crescimento espiritual. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta terrestre, a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Mas, poxa, se eu estou estudando, se eu estou praticando as leis divinas, se eu tenho doado tudo que eu posso de mim, as minhas horas vagas, eu não saio, eu não passeio, eu fico estudando, né? Eu amo fazer isso, eu estou fazendo tudo isso porque eu gosto, mas então eu não vou ser isentado da dor e do sofrimento? Ao contrário, né? Nós sabemos que muito se pedirá quem muito recebeu, e se nós queremos evoluir, nós precisamos passar sempre por novos testemunhos. É assim na escola da Terra. Ninguém vai ficar a vida inteira na pré-escola, né? Ninguém vai ficar a vida inteira no Fundamental 1. A tendência, há quem fique, né? Mas a tendência é galgar os degraus da intelectualidade, da educação, do conhecimento. Então, termina a faculdade, vai querer fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um PhD, e assim sucessivamente. Então, essas modalidades vão exigir muito mais da gente. Vai exigir que as nossas noites de sono sejam menores, vai exigir que tenhamos mais disciplina e por aí adiante. Enquanto te encontras, isso aqui eu já falei. Então, nós estamos numa escola chamada Terra e com uma direção divina. Nós não podemos perder esse foco. A Terra, ela é dirigida por Jesus, é o nosso governador. Deus, né, o Criador de tudo, sabe tudo. Numa escola, há todo tipo de aprendizagens, particularmente a da relação interpessoal. Essa que nós temos mais dificuldade. É lidar com o outro, é fazer uma empatia. O outro destrambelha, o outro fala alguma coisa que não me agrada ou que eu não estava esperando, aí eu fico decepcionada, eu fico frustrada e corto relações, não quero saber. Então, isso nós precisamos, então, fazer a empatia, nos colocar no lugar do outro e entender que se ele falou aquilo pra gente, naquele momento, alguma coisa errada está tendo com ele, porque foi ele quem falou, não fomos nós que falamos. Então, é a gente entender, perdoar e aguardar o momento oportuno para poder conversar melhor, colocar as coisas às claras, porque dependendo de como nós estamos interiormente, nós temos o hábito de interpretar as coisas sempre assim para o pior lado possível. Nunca é a nosso favor, é sempre contra a gente, é sempre uma injustiça,
uma coisa assim que realmente nos desagrada, né? E aí a lição dada, como ele continua dizendo aqui, a lição dada é caminho para novas lições. Então, cada vez que eu trilho um caminho, aquele caminho eu tenho que procurar prestar bastante atenção, captar bastante as mensagens, aprender com os obstáculos, com os pedregulhos, né? Tirar eles todos, né? Se tiver flores com espinhos, tirar os espinhos e poder caminhar para novas lições. Porque é através desse caminho tortuoso que nós vamos, se tivermos atenção, é que nós vamos perceber as nossas falhas, as nossas dificuldades, o quão é difícil perdoarmos, o quão é difícil sermos fraternos, sermos tolerantes, indulgentes. E aí é o momento de exercitar. Aí tem, eu não lembro quem foi que passou na Casa Espírita que falou do BIP. Tem o BIP espiritual, que é o quê? Benevolência, indulgência e perdão. Nós precisamos ter, né, esse sentimento, esses valores bem trabalhados dentro da gente, para que possa ser assim. Ainda com certeza, né, eu ia falar provavelmente, não faz parte de nós na atual conjuntura, mas precisa fazer, para a gente poder avançar, para a gente iluminar a nossa alma, o nosso intelecto e poder ser mais útil a Jesus na Terra, né? Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Então eu resolvi um problema aqui agora, graças a Deus, não acabou aquele. E se fizermos aquele enigma, resolvermos de forma realmente sincera, sentida, trabalhada, com consciência, com discernimento, com conhecimento. E aí nós vamos estar preparados para quê? Para enfrentar outros enigmas que vão surgir nas nossas vidas, incessantemente. Não vamos achar que vamos ter trégua, não, porque não vamos. Para nós participarmos do mundo de regeneração, nós já estamos atrasados demais no conhecimento. Principalmente na prática, nós temos muita teoria. Conhecimento na prática, que é bom, tá difícil. Então, outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Então, a escola do mundo tem essa função, ensinar, exercitar e aperfeiçoar, que dirá a escola do mundo espiritual. Essa que nos permite retornar à Terra para refazermos, né, para reaprendermos, para melhorarmos, para nos iluminarmos, né, e sermos instrumentos úteis nas mãos dos nossos instrutores espirituais. Então, para não nos sentirmos desencorajados, para não desanimarmos, mas para perseverar a ir a Ele em oração. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então, nós precisamos nos encorajar e ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro dos ensinamentos do Cristo, porque só Ele, e isso aí é no dia a dia. Não pensa que nós vamos fazer uma leitura hoje, ler um parágrafo hoje, participar de um estudo hoje e vamos estar prontos, não. Isso depende da nossa persistência, da nossa perseverança. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações, principalmente as mais difíceis. Naquele momento, né, em que nós estamos enfrentando a doença na família, o desenlace, né, a dificuldade financeira, a fome,
Então, nesses momentos, nós temos o quê? Que nos encher de calma e bom ânimo. E acreditar. Perseverar. E saber que nós não estamos sozinhos. E aí, a gente, às vezes, quando eu falo assim, eu penso assim, as pessoas falam, parece até que é fácil, é simples, né? É muito difícil. Muito, muito. E tem sido muito difícil para mim também. Mas aí eu lembro do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Eu lembro do Cristo, eu lembro da oração e eu me volto para Deus e começo a me encher, né, de calma e bom ânimo. Faço uma reflexão, faço uma meditação. Isso sim, né? É um roteiro importante para acalmar a nossa alma. Senão a gente vai começar a cometer um monte de disparates. Nós vamos brigar, nós vamos socar a porta, nós vamos bater no outro, nós vamos fazer de tudo, menos, né, nos encorajar. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Então, nós precisamos aprender a ir além, muito além de nós, né? Vencer aquilo que nos dificulta a caminhada. Eu quero fazer, eu quero ser melhor, mas aí eu não sei, eu não posso, não sei como é que vão me olhar. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero amar o meu próximo, mas eu posso ser mal interpretada. Nós temos que ter na nossa consciência, né, na nossa mente, o foco, o nosso objetivo. Nosso objetivo é nos dedicarmos às pessoas, estudarmos, em função de quê? De crescimento, de iluminação, de aprimoramento. O que o outro vai dizer de nós, pouco importa. Porque quem vai realmente saber de nós são eles. São eles. Que ouvem a nossa alma, ouvem o nosso coração e sabem o que se passa aqui. Então, nós precisamos aprender a buscar o Cristo. Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, quando Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, ele fala do jugo leve, ele diz o seguinte: seguir o mestre nessa escola significa optar pela elevação espiritual, optar pela elevação espiritual, e ele nos enfatizou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, naquele momento, né, onde que a dor realmente vem solapando, onde alguém nos tira do eixo, onde as dificuldades financeiras, as cobranças vêm, né, num volume que, benza a Deus, a gente fica, né, o que eu vou fazer? Dá vontade de sumir. Então vamos lembrar, vamos parar, vamos orar, vamos refletir, vamos confiar, vamos acreditar e vamos também nos policiar nos nossos gastos, porque na verdade nós somos muito consumistas. Toda a insatisfação que nós produzimos dentro da gente, normalmente a gente nos recompensa com o quê? Um corte de cabelo, uma roupa nova, uma joia, uma televisão nova, né? Qualquer coisa. Mas isso é tão passageiro que daqui a um dia, 10 dias, um mês, já não cobre mais as minhas necessidades, porque o problema está na alma, não é no corpo, é no espírito. Enquanto a comunidade terrestre
Peraí só um minutinho. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz. Qual é essa nova luz? É a luz que nos leva ao encontro do amor, nos leva ao encontro do próximo, da solidariedade, da fraternidade, do perdão. E Jesus falou, fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não. Não é fora do templo religioso, não. É fora da caridade. Não adianta estarmos dentro de um templo sagrado e sairmos de lá iguais. Não temos mudança nenhuma. É igual o aluno na Terra. Ele tem que ir assistir a aula, tirar as dúvidas e depois fazer uma boa prova. Se ele não questiona, se ele não revê a matéria, nada disso é feito, de nada vai adiantar. De mãos beijadas, não vamos receber. Então, continuando aqui, dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Gente, gloriosa oportunidade. Tem tanta gente na fila esperando uma reencarnação para reencarnar. Eu não sei dizer o quantitativo, não. Mas eu sei que são milhões, bilhões de espíritos que estão, assim, sedentos de vontade de retornar, porque refletiram, raciocinaram, se deram conta do quanto que erraram, do quanto que se equivocaram, do quanto tempo perderam. E nós estamos aí, né? Nessa grandiosa oportunidade que é a reencarnação, para crescermos espiritualmente. Então, só a reencarnação para explicar, para entendermos o porquê de estarmos aqui, para entender o porquê de estarmos colhendo tantas coisas difíceis, tantos frutos amargos. Será que Deus nos criou para o sofrimento? Não, Ele nos criou para a felicidade, para a perfeição. Agora, a nossa escolha, isso aí é por conta nossa, né? E aí entra a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, né? Fizemos as coisas de uma forma mais difíceis, trilhamos, acessamos caminhos difíceis, não tem jeito. Aliás, tem jeito. É voltar e começar a caminhada de novo. Mas se nós podemos resolver o problema aqui e agora, para quê? Ficarmos adiando essa gloriosa oportunidade de sermos felizes aqui na Terra. E ser feliz significa a gente sentir a alegria de ser útil. Quem já não sentiu a alegria de poder ajudar alguém? Quem já não sentiu a alegria de poder passar no momento onde ninguém parou para fazer sequer uma prece, e a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente, se não parou para fazer uma prece, a gente acessou alguém que pudesse estar ajudando, a gente parou e conversou, ouviu a aflição do outro. Isso é uma gloriosa oportunidade, porque às vezes a gente para e pensa que são coisas muito grandes que Deus exige de nós. Ele não exige nada da gente, não, ao contrário. Ele nos deu livre-arbítrio, exatamente para que a gente pudesse pensar, refletir, analisar, pensar de novo, refletir de novo, analisar de novo, e aí então sim, né, diante do nosso exercício, tentar permitir que saia de nós ações positivas, ações coerentes com o que Jesus nos ensinou. Então lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. No final do ano eles adoram passar, né? A mídia gosta de passar a vida do Cristo. Eu particularmente, assim,
eu descarto. É muito linda a história, né? Mas para que ficar vendo repeteco de tudo da dor? Porque eles focam muito a dor, né? O sofrimento, né? Aquela coisa sangrenta. Tem tanta coisa boa para a gente lembrar do Cristo. Então, vamos lembrar de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. E aí ele pergunta aqui, onde está o Sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde está o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal dos antigos judeus, né, em Jerusalém, que eram compostos por sacerdotes, anciões e escribas, e que julgavam assuntos criminais e administrativos, e foram os que julgaram Jesus. Então, onde estão esses juízes? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor, jogando os cristãos às feras, matando crianças, mulheres, sacrificando as pessoas? Onde estão? Onde os príncipes astutos, quer dizer, espertos, se achavam espertos, né? Espertos não tinham nada, que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado. Combateram e negociaram. Isso aqui tem um pouco a cara do nosso mundo hoje, né? Onde estão esses que combateram e estão negociando em nome do renovador crucificado? Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente pensa. As nossas propostas, elas têm que ser propostas condizentes com o nosso conhecimento, com os nossos princípios morais. Fugiu disso, se eu estiver fazendo uma proposta que bate aquela luzinha assim, não, mas isso não é honesto, isso não é legal, não vamos fazer. Porque se fizermos, é pior. Nós vamos pagar em centro. Se não fizermos, vai ser maravilhoso, nós vamos ganhar em centro. É desse jeito que eu particularmente penso, né? Quando vem alguma situação, né? Porque eu estou nesse mundo também, assim, não posso nem dar exemplo, mais ou menos, não sei. Mas às vezes vem pensamentos, eu falo assim, não, que isso? Não, eu quero ser feliz e rápido. Se eu aceitar as sugestões, eu não vou ser feliz. Eu vou atrasar a minha evolução espiritual. Onde as trevas da Idade Média, onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, onde eles estão? Arrojados, quer dizer, abusados, valentões. Nós temos isso hoje, ó. Ainda mais agora, né? Com a academia, o negócio é ser atleta, né? É o físico forte, né? E na hora que desencarna, cadê? Vai virar ossinhos, né? Então, de que adianta nós cuidarmos? Temos que cuidar do corpo? Ó, com certeza. Fazer corrida, caminhada, academia, tudo quem tem direito, desde que a gente já tenha feito, né, a nossa parte espiritual, os exercícios da alma. Então ele diz aqui, pelo tempo aos despenhadeiros de cinza fortaleceram e consolidaram. Eu vou começar de novo esse parágrafo para ficar bem entendido. Então, todas essas pessoas que nós fomos relatando aqui, arrojados, né, quer dizer, abusados, valentões, pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos.
Então a gente percebe assim o imenso amor que Jesus tem por nós, porque Ele não desiste da gente. Todos esses aqui que nós falamos, e todos esses que hoje estão cometendo delitos gravíssimos, vão ter oportunidade. Quando que eles vão agarrar essa oportunidade, a gente não sabe, mas vão ter. Porque nós somos fadados à felicidade. Vai ter uma hora que a gente vai cansar de agir errado, de pensar errado, de sentirmos errado, de fazer o mal, de não ajudar as pessoas. Nós vamos perceber que se nós começarmos a fazer um exercício de amor dentro de nós, nós vamos buscar a nossa própria iluminação. Então, todos esses que nós citamos ali, pelo tempo, com certeza pela lição, pela minha interpretação, desculpa se é uma interpretação equivocada, pela minha interpretação, eles todos, pelo tempo aos espenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz. Se fortaleceram, sofreram, passaram por dificuldades, passaram por provas difíceis. Quando a gente vê tanta coisa acontecendo aí no mundo, que a gente fala assim, gente, como é que pode fazer uma coisa dessa com uma criança? Como é que pode, né, dizer, como o Haroldo Dutra disse uma vez, agora recentemente, num estudo dele, numa entrevista, que ele conversando com um assassino, ele falou, rapaz, toma juízo, você tem tempo de ser feliz, se você tiver bom comportamento, se você mudar esse seu jeito de ser e agir, quem sabe você pode, né, ser absolvido, ir lá para fora, viver a vida, reconstruir sua família. Ele falou, pelo amor de Deus, doutor, faz isso não, porque eu gosto de matar as pessoas, eu gosto de fazer maldade para as pessoas, eu gosto de ver o outro chorar. E a gente sabe disso. Muitas pessoas, né, têm esse gostinho de sangue na boca, nos olhos, né? Eu, graças a Deus, nem pelo amor de Deus, não dá nem para pensar nessa possibilidade. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Então não adianta a gente querer ficar olhando para a vida alheia, ficar olhando para o nosso vizinho que comprou um carro novo, né, que tem piscina dentro de casa, lá na sua residência, que vive desfilando com as melhores roupas, de etiqueta, de marca. Não adianta, porque lá atrás pode ser que a gente já tenha sido assim, mas não demos valor. Nós desprezamos, nós usamos de uma forma com egoísmo, com vaidade, para nos exibir para as pessoas que estão ao nosso redor, como se nós fôssemos muito melhores pela nossa veste, pelo nosso carro, pela nossa casa que fica aí. Nós vamos virar cinzas. E o que vai ficar é só a cinza, nem o corpo nós levamos. Então que nós possamos entender que a nossa cruz é do tamanho da nossa necessidade e nós escolhemos. Ah, Verônica, eu não escolhi sofrer, não. Escolheu sim. Você pode nem entender agora, mas lá na frente, se você fizer uma retrospectiva, você vai entender. Então, nesta relação, podemos sofrer consequências de outras vidas, e desta no sentido de revermos nossas ações pretéritas. Tudo que nós estamos passando aqui, necessariamente, não é fruto do que nós estamos fazendo aqui agora.
ou no decorrer, a partir do nosso nascimento, possivelmente é fruto do que nós plantamos lá atrás, dos nossos equívocos. Somos convidados, portanto, a conviver, ajudando com a dor do outro e com as nossas também, conforme orienta Emmanuel. Então, para a gente aprender a conviver com o outro, nós temos que ter bom senso, nós temos que amar o próximo, nós temos que entender, né, que cada um de nós tem um histórico de vida e que o nosso histórico não é bonito, não é nada bonito. Então, que a justiça divina, ela nos vê num todo, diferente da justiça humana, que vê aquele ato que nós cometemos agora, né, e vai nos julgar por aquele momento. A justiça divina não. Ela vem acompanhando, vendo o nosso crescimento, nos orientando, cada momento que desencarnamos e retornamos à Terra, e vai percebendo o quanto que nós crescemos, o quanto que nós temos lutado, por menos que seja, porque andar para trás ninguém anda, não. Nós podemos estacionar, mas andar para trás não. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, novamente. Orar. Fazer uma meditação, parar, refletir, analisar, respirar fundo, contar até 1000, né? Encher a boca d'água. Trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca, a palavrinha nunca, jamais desfalecer. Então nós estamos vivendo um momento desse, surpresas constrangedoras da nossa marcha evolutiva, a pandemia. E a pandemia traz a fome, a pandemia traz a ganância, a pandemia traz a corrupção, a pandemia traz a morte dos nossos entes queridos, a pandemia traz a maldade de você desviar o oxigênio, que é vida para o outro, para lucrar, pegar a vacina, pegar uma injeção, uma seringa, encher esqueci o nome, e aplicar e cobrar R$600 porque a pessoa não quer morrer. Então, essas são surpresas constrangedoras da marcha. Mas se eu andar direito, as minhas surpresas lá na frente serão gloriosas. Mas se nós não respeitarmos, não fizermos a empatia, não nos colocarmos no lugar do outro, como diz a palavra, né, essas surpresas vão ser muito mais difíceis. Muito se pedirá quem muito recebeu, e nós vamos pagar sempre em cêntuplo. Que os juros da lei da justiça divina são bem altos, nós sabemos disso. Então, no capítulo do Evangelho 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, está registrado lá em Mateus o seguinte: então, que possamos seguir com nossa cruz, sabendo que todas têm a sua, e principalmente que somos espíritos ainda imperfeitos e por isso sujeitos a cair, mas com a responsabilidade de sempre levantar, pensando que fomos criados simples e ignorantes para atingirmos a pureza espiritual. Então, esse é o fechamento dessa lição, para a gente nunca desanimar, nunca desistir, porque fomos criados simples e ignorantes para atingirmos a pureza espiritual. E eu só gostaria de ler esse parágrafo do livro que fala sobre o equilíbrio, que é a conversa de Xin Yanmin com Xin Yanlin, quando ele fala sobre o abraço, quando ele fala sobre a gargalhada, quando ele fala sobre os gestos,
Isso, gente, nós temos muito hábito de falar com o corpo e nem sempre a gente dá conta. Quando você fala assim, você fez isso, não tá certo. Eu? Nunca! Nem a gente se lembra que a gente usa tantas maneiras agressivas na nossa afeição, a gente usa isso. Nosso semblante, o nosso corpo fala. E ele diz assim, finalizando, ele diz, para a compreensão, Xiaolin, esses dons precisam nascer disciplinados. Se a tua fala excede, transforma-se no grito que assusta. Eu esbravejo, eu soco a mesa, a minha fala, isso passa a ser, né, é o grito que assusta. O riso que se afasta da mansuetude é gargalhada que fere. E nós sabemos ferir, né? Nós somos mestre. Nós fazemos isso com requinte. O silêncio excessivo é indiferença. E a indiferença, gente, ela fere às vezes muito mais do que se a pessoa chegar e debulhar tudo que ela tem que debulhar. Eu, particularmente, prefiro ouvir do que ficar aguardando o retorno da pessoa, né? E ficar... a pessoa abrir o coração, me dar a oportunidade de me defender, né? Do que ficar com aquela indiferença que mata até capim. E os gestos bruscos brotam como agressão. Não cesses a tua fala, mesmo sabendo que o silêncio é necessário e faz parte do amor. Falando, aprendes, ouvindo, cresces. Sê puro e simples no teu falar e germinará ao teu redor somente alegria. Então, que nós possamos agradecer a Jesus, agradecer a oportunidade a todos esses emissários de luz que nos acompanham, que nos ajudam, que nos deram a oportunidade de conhecer essa doutrina que consola, que nos liberta, que nos conscientiza, e que façamos jus a essa bênção para aproveitarmos, para nos iluminarmos e, através da nossa iluminação, podermos iluminar o mundo. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre conosco.